Paz seja convosco. Amém? É noite especial, é noite de culto, como toda noite de culto, sempre tem que ser uma noite especial. Amém? Você chegou até aqui e você não veio à toa, você veio pela vontade do teu Deus. Foi Ele quem reservou esse momento para você e é Ele quem vai também reservar todo o conteúdo que vai ser ministrado para você essa noite. Amém? Quando eu saí de casa, e todas as vezes que a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho, a gente sempre gera uma grande expectativa no coração. E quando eu saí de casa, eu disse para Adriana, é impressionante, mas hoje eu sinto como se eu estivesse indo para o meu casamento. Eu sinto como se eu estivesse indo para o meu casamento. É uma festa, uma tensão, uma expectativa, como é que vai ser? Eu lembro que no meu casamento, com a Adriana, e a gente tem poucas fotos, eu fiquei, meu Deus, eu ocupo o lado direito ou eu ocupo o lado esquerdo? Eu já sabia a resposta. Porém, eu estava muito tenso, e quando chegou na hora, eu fui muito, como diz a pastora, tanso. E eu ocupei o lugar errado. E aí fiquei naquele zigue-zague, para cá e para cá, meu Deus, eu olhei para ela, ela fez assim, e eu passei para o meu lado. Mas essa comparação, ela é necessária. Você precisa vir para a igreja, que você é igreja, você precisa vir para a igreja, congregar junto ao corpo de Cristo com uma expectativa. Qual é a expectativa que toma conta do teu coração essa noite? Aonde estão os teus pensamentos? Porque o teu esposo, ele está aqui. E a pergunta que ainda hoje é feita, aonde eu posso encontrar o reino de Deus? E nessa noite a gente vai refletir juntos sobre isso e aprender com a palavra aonde está o reino de Deus. Amém? Eu sei que já foi feita uma oração, né, pelo pregador dessa noite, pelas suas vidas, mas eu queria também ter um momento com você e eu queria que você curvasse a sua fronte onde você está. Pai, nós clamamos, Senhor, ao Teu nome. Nós invocamos as manifestações do Teu Espírito Santo nesse lugar. Que as mentes aqui presentes agora possam estar totalmente ligadas com a Tua palavra. Que não haja preocupações, que não haja distração, que não haja, Senhor, nenhum impedimento. E não vai haver, porque o Senhor está aqui. Os Teus filhos vão ouvir a mensagem, Senhor, que mais pode fazer efeito em suas vidas e trazer uma mudança por completo e uma vida em abundância que eles tanto buscam, Senhor, e só há em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos da Tua igreja, que o Teu reino possa ser estabelecido neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? Onde está o reino de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, o capítulo de número 17. Nós vamos ler os versículos de número 20 e 21. Eu amo essa luz aqui porque eu não preciso usar o óculos. Amém? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus Cristo prega 7 parábolas, onde ele assemelha o reino dos céus
Ele faz semelhança do reino dos céus. As 4 primeiras parábolas falam de joio de trigo, falam de uma semente plantada junto ao caminho, sem êxito, e uma parte dessas sementes com êxito. Ou seja, as 4 primeiras parábolas falam de avanços, digamos assim, e fracassos, sucessos e fracassos, condições, pessoas caídas comparadas a joio, pessoas que vencem comparadas a trigo. Mas as 3 últimas parábolas, e eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Mateus, no capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura dessas 3 últimas parábolas. E aí eu quero que você, junto comigo, identifique qual a diferença entre elas. Porque os termos aqui utilizados vão ser os mesmos. Então, mais um pouquinho. Quando se fala da parábola do grão de mostarda, como o nosso pastor explanou no domingo, a gente tem a aparência do reino dos céus. E assim nas outras 4 parábolas. Logo a gente vê que nessa parábola, a hortaliça faz-se uma árvore. E nós já aprendemos isso no domingo. E isso é aparente. Só que as 3 últimas parábolas, elas dizem assim, a partir do versículo 44, o capítulo 13. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, ou da mesma forma, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. As 3 últimas parábolas fazem menção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Falam de um campo e de um tesouro escondido. O campo é o mundo, o tesouro, você. Fala de um homem que por puro prazer e gozo, e esse homem, Jesus Cristo, o prazer dele, o gozo dele não está nas suas próprias coisas, mas está em fazer a vontade do seu Pai. Vai pegando. Fala de separação de peixes, peixes bons e peixes maus. Então, para tudo. Tem alguma coisa errada com a palavra, ou alguma coisa ainda está faltando eu entender. Por quê? Se está falando de Jesus Cristo, se está falando de um gozo e uma vontade no Pai, se está falando de separação de bons e de maus, o que tem de errado então? Por que ele é chamado de aparente como os outros 4? O reino dos céus, ele não está aqui, nem acolá, ele está dentro de vós. Logo, o reino dos céus não pode ter uma aparência exterior, é o que a gente leu anteriormente. Então, nós estamos falando de uma cultura. Então, nós estamos falando de um comportamento, nós estamos falando de um modo de vida.
para entender melhor, para ficar mais lúdico, para ficar mais explicativo, o reino de Deus, vamos entender que o reino de Deus seja um país. E esse país se chama Brasil. E o reino dos céus, nós vamos chamar de Brasília. Em Brasília, para nós temos é o local onde leis são legisladas, elaboradas. Leis são postas em prática, são executadas. É um lugar onde nasce a nossa Constituição. Por ali você é regido. Brasília, para você, filho, é o reino dos céus. O reino dos céus é o que rege, é o que precisa reger a tua vida. O reino dos céus é composto por toda a legislação que você precisa ter. E ele está onde? Dentro de vós. Ele está dentro de vós. Glória a Deus por isso. Então, vamos fazer o seguinte: vamos agora manifestar o reino de Deus, o reino dos céus, a cultura do reino, para que outras vidas sejam influenciadas por essa cultura, para que outras vidas possam também descobrir dentro de si o reino dos céus. Amém? Esse é você. Você foi separado para isso. Você é especial, você é o tesouro escondido. Sabe aquela tal maneira de amar que eu mencionei em outras mensagens? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É muito mais do que aquilo que você pensa. Vai muito além das suas expectativas. O amor que Ele tem por você te considera tudo para Ele. E Ele entregou tudo por ti. Simples assim de entender. Mas esse reino precisa ser tudo em você. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. E nós vamos ler a partir do capítulo 1. É uma leitura muito interessante. Os antigos dizem assim. Eu também sou antigo. Atos, Romanos, Coríntios, capítulo 1. Eu marco, mas eu gosto de folhear. E realmente, meu pastor, o barulho das folhas é muito agradável da palavra. Os antigos dizem assim. Vou me colocar. Nós antigos dizíamos assim: ou tu te ajeita ou tu te entorta. Diz aqui, meu pastor. Tem esse dizer aqui? O paraense tem. Ó, acabei de escapando um paraenseis aqui. Ou tu te ajeita ou tu te entorta. E agora 1 Coríntios. Ó, é a palavra, é o Espírito de Deus. É o seu irmão, é a palavra de Deus. E o livro de Coríntios diz, essa carta de 1 Coríntios diz, ou tu te ajeita ou tu te entorta. Tá bom? Eu vou ler a partir do... Eu sei que ninguém aqui tem preguiça de ler Bíblia, né? Não tem. Porque essa é a cultura do reino de Deus, dos céus. Vamos lá? Paulo. Chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão de Sóstenes, que homem formal. A igreja de Deus que está em Corinto, olha aí, vai pegando aí, que igreja maravilhosa. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, você também é, chamados santos com todos, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso é você. Graça a vós da parte de Deus, o nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Não perde a leitura. Isso tudo também é você. Porque em tudo, de novo, em tudo, tudo significa que não fica nada de fora. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum não dá espaço para nada, que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente para aqui. Nós estamos falando de uma igreja onde profetas profetizam, pastores pastoreiam, evangelistas pregam a palavra, apóstolos operam, milagres acontecem, línguas são distribuídas, uma igreja completa em tudo. Porém, esta mesma igreja, não esquece das parábolas que a gente estava falando ainda agora. Porém, essa mesma igreja completa em tudo. Imagina um lugar assim, que você entra e o louvor está sendo ministrado, e as pessoas estão, meu Deus, como labaredas de fogo. E os aleijados andam, os cegos enxergam, os milagres acontecem, línguas, pessoas falam em línguas e pessoas interpretam. E a profecia, meu Deus, que lugar! Mas a pergunta é: e o reino dos céus? E a cultura do reino dos céus? Nas últimas 3 parábolas, a gente está vendo que está falando do Filho de Deus, que está falando do homem como tesouro, só de coisas perfeitas, não tem falhas. Enxergue isso como essa igreja, perfeita, com uma boa aparência exterior. Começou a pesar. Com uma boa aparência exterior, meus irmãos. Milagres, dons, maravilhas, profecias. O mesmo livro de Coríntios fala que um dia, uma hora, tudo isso vai passar. E tudo isso pode ser operado e as vidas podem ser alcançadas. Mas a pergunta ainda continua sendo a mesma. E o reino dos céus? Onde está? Ele realmente está dentro de vós, mas ele realmente está sendo manifestado por vós? Todas essas coisas estão sendo feitas debaixo da manifestação do reino dos céus? Ou com o tempo se perdeu, como na parábola do grão de mostarda? E a hortaliça foi se fazendo, que algumas versões vai dizer que ela faz-se uma grande árvore. Essa precisa ser a nossa preocupação, nós precisamos estar atentos. Se tudo o que fazemos realmente é fruto da cultura do reino dos céus. Porque dentro de vós ele está, e a manifestação não é simplesmente os dons e os milagres e as maravilhas, não. Qual é a tua essência? Qual a tua essência? Porque a igreja de Corinto parecia uma igreja perfeita. Mas logo, prestando bem atenção e olhando de uma forma bem detalhada, nós vamos encontrar divisões. Nós vamos encontrar um reino atuando de forma dividida. E o próprio Cristo diz que um reino dividido, por si mesmo, ele é destruído. Irmãos protestando contra irmãos. A leitura continua.
1 Coríntios, capítulo 6. E vamos descascar essa laranja agora. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu acho que vai estar mais para limão, né, meu pastor? Vai dizer assim. Ousa cada um, a partir do versículo 1, tá? Capítulo 6, a partir do versículo 1. Ousa cada um de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. E isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas, uns contra os outros, porque não sofreis antes injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Na verdade é uma pergunta, perdão pela leitura. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Lembra do homem que vendeu tudo que tinha? Porque ele desconsiderava tudo? Por que que quando alguém me ofende, por que que quando alguém me ataca, por que que quando alguém me decepciona, eu preciso lançar a mão de uma justiça que não é a que vem da mão dele? Porque eu devo me sentir tão abalado a ponto de levar a minha causa para qualquer outra pessoa indigna julgar? Eu vou te processar, meu irmão. Desculpa, meu irmão, eu vou ter que falar, porque está no coração, é para falar. E leva a causa, eu vou te processar. Isso não vai ficar assim. Eu não posso sofrer dano, é disso que essa palavra está dizendo. Por que não pode sofrer dano? Por que não pode sofrer prejuízo? O homem que te considera um tesouro, sofreu dano, sofreu prejuízo. Sabe quando é que o reino dos céus vai realmente estar sendo manifesto em nossas vidas? Quando nós pudermos abrir a nossa boca e dizer assim, como o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a manifestação do reino dos céus. Não são as suas vontades que contam. Foi tudo por você, e o mínimo que se aceita é tudo por Ele. Não haveria nada se não fosse Ele. E quão grande valor Ele colocou nas tuas mãos. Porque Ele colocou a reputação dEle. Veja bem, olha a responsabilidade que é pregar o Evangelho. É a reputação de Jesus Cristo nas suas mãos, na minha mão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, Atos da Igreja Santo Reino. Recebe aí, meu irmão. Os teus atos precisam ser os atos do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Os teus atos são os atos do Espírito Santo de Deus. O reino dos céus se manifesta nas tuas atitudes,
na tua cultura, na influência que você exerce lá fora e aqui dentro. Governe dentro de você. Existe um governo separado para você, mas você precisa estar apto para esse governo. Como está apto para esse governo se eu não governo as minhas próprias vontades? Governe-se a si mesmo. Fofoca aqui não. Sai. Justiça própria. Aqui não. Sai. Que coisa é essa de justiça própria? Né? Qual a necessidade de ser justificados por Jesus Cristo? Porque não sabemos o que é justiça. Simples assim. Não conhecemos a justiça e, como já disse da outra vez, não sabemos fazer. Vamos deixar quem sabe fazer. Vamos servir direito. Vamos servir como Ele quer. Porque assim, tem uma obra acontecendo aqui atrás. Seu Luiz é o pedreiro e o Jonathan, para a honra e glória de Deus, Deus os abençoe, são homens abençoados, junto com Pedro, com Mateus e com todo o povo que está aí, dando sangue por essa obra. Seu João diz: Jonathan, me dá, tem 2 colheres lá no chão, ó, de pedreiro. Jonathan, aquela colher. Aí o Jonathan vai: essa aqui é melhor. Não, Jonathan, aquela colher. Não, essa aqui é melhor. Jonathan, eu quero aquela colher. E o Jonathan diz assim mesmo: pô, que cara chato. Ô Luiz, por que tem que ser essa colher? Cara, por favor, me dá essa colher, que assim tu não me ajuda. Tu não está servindo. Meu irmão, de novo, só serve se serve. Se não serve, não serve. Está dando para entender? Servir do seu jeito, justiça própria. Não conta. Sirva como Ele quer. Sirva do jeitinho que Ele te separou para servir. É aquela colher. Não questione aquela colher. Eu não estou entendendo por quê, mas eu sei que eu preciso servir direito. Qual é a colher mesmo, Luiz? É aquela ali. Essa? É. Tem certeza? Tenho. Certinho. Aí, Luiz, ele, cabra bom, hein? O cara é bom. Hein? Pastor, mais 2 desse aqui, isso aqui acabava em 2 dias. O mundo espiritual está te assistindo. No secreto. Nos teus pensamentos. Não é só no quarto, não. É na rua, é no carro, é no trabalho, é nas angústias, nas tribulações, nas aflições, em tudo aquilo que Ele separou para te amadurecer. Eu estava lendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Servir. Aqui na terra, assim na terra, como já acontece aí nos céus. Esse é o desejo dele. Do jeitinho que é lá, que seja aqui. O governo dele lá precisa ser estabelecido aqui. Você é o canal. A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. O testemunho de Jesus Cristo é pregado pelas nossas bocas. Nós precisamos ser bons evangelistas, bons pastores, bons mestres, bons apóstolos, mas com a essência do reino dos céus. Essa precisa ser a força motriz, aquela que movimenta todas as engrenagens. O reino dos céus está dentro de vós. E como eu faço para manifestar, então,
o reino dos céus, se quando eu oro as pessoas já são curadas? Quando eu profetizo, realmente acontece. Eu tenho dons, maravilhas acontecem pelas minhas mãos. E como eu faço? Porque você sabe. Você sabe. Se o reino dos céus está sendo manifestado, se a cultura do reino está sendo manifestada, você sabe que você orou e o demônio foi expulso, mas você sabe, e ele sabe, se é o reino dos céus que está sendo a força daquele movimento. Para mim, você não precisa responder, quem quer uma resposta sua é ele. E se você insistir, fizer a pergunta e dizer, Senhor, eu quero te dar uma resposta, como eu faço para saber se o reino dos céus, na verdade, como eu faço para que esse reino dos céus, essa cultura se manifeste em mim? E uma voz bem alta e gritante lá no teu juízo, na tua consciência, no teu espírito, onde ele se manifesta, no teu íntimo, vai dizer assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é manifesto através de um arrependimento genuíno. Por isso a mensagem é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos. A responsabilidade. Atos, capítulo 10, versículo de número 1. Eu anotei os versículos aqui, mas de tanto ler, eles vão entrando na cabeça. Leia a Bíblia. Está escrito no PVC, lá no poste. Você passa, está escrito assim. Leia a Bíblia. Eu chamo ele de evangelista do PVC. Jesus Cristo te ama. Jesus voltará, né? Você não tem curiosidade de saber quem é esse cara? Eu só estou abrindo parênteses. Tem curiosidade de saber quem é esse cara? Homem de Deus. Pode ser uma mulher também, viu? Uma encorajada. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 10:1. Olha que história boa. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. E ele, Pedro, te dirá o que deves fazer. Essa passagem fala da tua responsabilidade com o testemunho de Jesus Cristo. Quer ver? O anjo se manifesta, explica por que se manifestou, dirige a palavra a ele, e falou, e falou, e falou, mas ele nem sequer ousou dizer palavra com relação ao Evangelho. Sabe por quê? Ele diz: manda chamar Pedro e ele te dirá. E se
eu pudesse arriscar um pensamento do anjo, ele diria assim: não que eu não esteja doido para falar. Ah, meu Deus, como eu queria te falar. Eu amo essa mensagem, cara, como eu queria te falar. Mas chama lá o Pedro. Só ele pode te falar. Não cabe a mim. O Evangelho, o testemunho de Jesus Cristo, só pode ser carregado, pregado, entoado por você. Pelos homens. Por isso, é Pedro quem tem que vir e declarar o que há de ser feito por Cornélio. E a história continua, e Pedro vem, comunica, o mundo espiritual comunica com Pedro, ele vem, chega naquele lugar, eles são batizados com o Espírito Santo, e Pedro diz: não dá para negar o batismo, está aqui. E Pedro tem uma visão nesse percurso, antes de vir, sobre coisas. Leia a Bíblia. Que livro maravilhoso é a Bíblia para você ficar horas e horas lendo, e crescendo e se alimentando. Todas essas histórias estão aqui, meu irmão, e foi tudo separado para que você de fato saiba como pregar o Evangelho, como testemunhar de Jesus Cristo. Tudo. Você canta que tem uma mesa preparada para você. A figura dessa mesa já está aqui, o tempo todo exposta. O alimento está aqui. Senta na mesa, te alimenta. A palavra de Deus é alimento, é sustento. Palavra de Deus é recurso. Você não precisa de outro recurso. Te convenceram desde que você nasceu que recurso é dinheiro, que recurso é saúde, que recursos são coisas. Mas o dono da vida, e vida em abundância, diz: são só demais coisas que eu posso te acrescentar. Antes busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é reino, meu irmão. Você está sendo preparado para governo. Hoje é quarta-feira, dia de pequeno rebanho. Manifesta o reino dos céus. Deu para entender o que é reino dos céus, não deu? É cultura, é vida, é manifestação, é influência. Você é aquele que foi escolhido para levar essa mensagem. Não esquece disso. E o testemunho, você precisa ter testemunha fiel. Testemunha fiel. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em você. E se nesse lugar ainda tem pessoas que não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que ainda não podem dizer: eu sou filho, o Espírito Santo habita em mim, tenho uma palavra para você: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E para a igreja: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento precisa ser uma prática diária, porque pecamos. Quem disser que não peca, a palavra diz: já se faz o mentiroso. Todos os dias é um processo de arrependimento, que seja genuíno, para que você possa ser considerado um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que seja genuíno. Hebreus, capítulo 12, versículo 16.
durante toda a semana, o Espírito Santo foi ministrando palavras. Eu compartilhei com o meu pastor que quando nós confirmamos que tínhamos uma mensagem para ele, a mensagem dizia respeito ao que foi pregado no domingo. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele, calma, preparação. Sossega o facho. Preparação. Anota aí. E ele foi ditando. E eu disse, e agora, o que eu faço? Nada. É graça, esqueceu? Nada. É eu que faço. Quando chegar lá, eu vou dando norte. Está tudo aqui, mas o norte é dele. 12:16. Hebreus 12:16. É isso mesmo? É isso mesmo? E ninguém seja fornicador ou profano. Olha a classificação desse rapaz. Fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Sabia que você tem uma primogenitura? E o que pode te levar a abrir mão dessa primogenitura? A primícia das primícias está te esperando. E o que pode te fazer abrir mão dessa primogenitura? Um prato de lentilha? Uma proposta qualquer? Uma fala solta, desprendida e sem compromisso que pode magoar, destruir e prejudicar o propósito de um irmão? Ia também querer ser você comparado a um fornicador ou um profano? Porque bem sabeis, 17, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não adianta ficar chorando leite derramado. E se o leite derramou nesse tempo, enxuga essas lágrimas aí e te volta. E te arrepende de fato, genuíno, e busca a manifestação do reino dos céus dentro de ti. A resposta está dentro de você. Não busque a resposta no seu irmão, buscando um culpado. Achar culpado é fácil. Apontar culpados é fácil. Foi assim que fizeram com ele, não foi? Arranjaram duas testemunhas e ele é o culpado. Olhe para dentro de você. A resposta já está aí. Então, a nossa pergunta inicial é: onde está? Aonde está Nicodemos? Aonde está o reino dos céus? Dentro de vós. E eu te convido nessa noite a manifestar. Eu queria que a banda subisse. A manifestar. A manifestar. Sim, com louvores, com cânticos, com júbilo, com gratidão, com amor, mas com arrependimento genuíno, que move o coração de Deus. Pode ficar em pé no seu lugar, por favor. Aleluia, meu Deus.
Filipenses 1:29. Não precisa você abrir. Você está em pé já. Filipenses 1:29 diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. O crer em Cristo te levou à salvação, e você que ainda não alcançou, o crer em Cristo te leva à salvação. Mas o reino que vai te alcançar e que você vai alcançar, o reino que vai ser estabelecido, é necessário que você padeça por ele. É assim que se alcança o reino dos céus. É assim que se manifesta o reino dos céus. Para se alcançar o reino de Deus, padecer por ele, creia nele, mas padeça por ele. Sofra as aflições, pare de choramingar, olhe para a força que está dentro de você. O poder foi entregue a você.